E aí, gente, como é que vocês estão? Estamos aqui mais um dia para compartilhar um pouco com você sobre Jesus, sobre as Escrituras. Estou aqui com meu amigo Leandro, mais uma vez. E cara, hoje a gente escolheu um tema que eu particularmente acho muito importante, muito interessante, muito necessário para os nossos dias, para nossas igrejas, que é ter um coração de servo. A gente vai falar um pouco sobre servidão no reino de Deus, beleza? Então, o Lê vai começar falando pra gente alguma coisa. É até engraçado, né? Porque eu tô aqui com o Gi, né? Quem anda com a gente na nossa casa sabe que ele tem esse coração, ele é vocacionado a isso. E eu vou aprender nesse vídeo, amém? E eu escolhi um texto base, eu vou ler Hebreus capítulo 3, versículo 5. De fato, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Que legal. Esse texto aqui, o autor de Hebreus, ele está mostrando que Jesus é superior a Moisés. Por quê? Porque Moisés ele foi um grande líder, né? Ele entregou as leis, ele abriu o Mar Vermelho, ele resgatou o povo do Egito, mas tudo isso ele fez como servo. E aqui, para mostrar a superioridade de Cristo, ele está falando que Moisés, como um dispenseiro, como um servo de Deus, ele apenas anunciava as coisas superiores. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender como servo é que nós estamos anunciando algo superior. Que o pão não é meu, o pão é de Cristo. Sim. A revelação não é minha, a revelação é Cristo. O reino não é meu, o reino é de Deus. Então, a primeira coisa que o servo tem que ter é a consciência que não é sobre ele. E aí isso faz com que ele não se apegue às pessoas. Por quê? O servo, por causa dele praticar muitas obras, ele acaba achando que as pessoas podem dever algo a ele. Mas de maneira nenhuma. Tanto que no original da palavra servo, no Novo Testamento, é atitude sem hipocrisia, sem esperar nada em troca. Sem pretensão. Né? Sem pretensão, exatamente. Então, o original da palavra já diz. Por quê? Porque ela já quer te guardar. Porque todos aqueles que são dispenseiros de Deus, eles são pessoas incríveis. Uau. Por quê? Porque o dono da casa, aquele que é superior, é imensuravelmente glorioso. Então, basicamente, o que é ser servo? É você ser um governante, você ser um mordomo das coisas de Deus. É aquela pessoa que vai no armazém do Senhor, pega o pão e coloca o pão na mesa para as pessoas. Então, ele é aquele que serve, é aquele que administra, mas como um mordomo apenas. O arquiteto é Deus, o dono da casa é Deus, o pão é Deus e nós nos submetemos a ele. E então, que fique gravado, servo é ser um dispenseiro. E o coração correto de um servo é um coração que ama demais as pessoas. Ele não ama o cargo de servidão. Eu não estou aqui amando ser aquele que pega o pão no armazém e dispensa sobre as pessoas me achando que estou num lugar superior. Não, de maneira nenhuma. Eu desejo ardentemente servir as pessoas. Eu importuno o coração de Deus porque existem amigos que eu estou recebendo na minha casa que têm fome de pão. Então eu importuno a Deus pela causa dos meus irmãos. Então um servo também é um intercessor. Faz sentido? Então um dispenseiro tem que ter o coração de Moisés. Risca meu nome. Se não for para levar todo mundo, risca o meu também. E isso alinhava o caráter de Moisés. Um bom dispenseiro, ele é apaixonado pelas pessoas. E aí você fala um pouco mais sobre isso. Muito bom. Cara, que incrível isso. E a gente precisa entender uma coisa, cara. Tudo que... as nossas atitudes, ela tem que ser baseada naquilo que Jesus fez. Naquilo que Jesus é. E aí tem algo muito legal que eu queria falar. Que é o seguinte. No livro de Ezequiel, ele retrata 4 faces dos 4 seres viventes. E essas 4 faces falam sobre 4 facetas de Cristo que são explicadas nos 4 evangelhos. E lá Ezequiel fala sobre a face de leão, a face da águia, a face do homem e a face do boi. Então vamos lá. Os 4 evangelhos é o seguinte. O leão fala sobre o rei, que é descrito em Mateus. Sim. O homem trata em Lucas, que fala sobre o Jesus homem mesmo. E a face da águia fala em João, que é o Filho de Deus, que é algo mais profético e tal. E aí a outra face que fala em Ezequiel é a face do boi, que é o servo, que fala em Marcos. Então uma das facetas de Cristo é o boi. E aí o que significa isso? Cara, é serviço.
Se você pegar, for pra roça hoje, quem puxa as carroças de serviço, de trabalho árduo, sempre são os bois. Por quê? Porque é um animal forte, é um animal robusto. Então, cara, presta atenção. Jesus, ele é rei, glória a Deus. Ele se fez homem, glória a Deus. Ele é o Filho de Deus, mas ele também é o boi. Ou seja, ele também é servo. Na verdade, ele foi o maior servo que existiu entre nós. Então, quando a gente começa a olhar para os evangelhos, a gente fica muito impressionado. Por quê? Cara, a gente tem a consciência que Jesus, o Filho de Deus, o Rei do Universo, lavou os pés dos seus discípulos. O Rei do Universo, aquele que sustenta tudo pelo poder da sua palavra, sentou na mesa com prostitutas e serviu ela com a própria vida. Então, cara, tudo que eu faço porque Jesus fez. Meu Deus. Então, sabe, eu particularmente, eu carrego isso comigo porque, cara, quem sou eu para não imitar o meu Cristo no serviço? Sim. Sabe, se o Rei do Universo se vestiu de toalha e pegou o pé de um pecador para lavar a cara, quem sou eu para não continuar esse ministério? Quem sou eu para não dar continuidade àquilo que o meu rei fez? Então, tem um texto, cara, que fala sobre... Jesus fala assim, olha, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Entende? Então, tipo, Deus, ele deu Jesus, sabe? Então, Deus tem um coração de servo, Deus tem um coração generoso. E Jesus continuou esse serviço. E eu, como entendo o que Jesus fez, eu continuo esse serviço, sabe? Eu não estou fazendo nada de novo. Né? Eu estou fazendo aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus me ensinou. Beleza? Se a gente prestar atenção, eu vou colocar no texto, mas tá tudo bem. Jesus, ele é o servo de todos os irmãos. E uma coisa legal é que o boi, ele se doa por completo. Ele, quando ele vai se entregar, ele se entrega por completo. Então não houve uma entrega de Jesus 90%, mas ele se entregou por completo por nós. E uma coisa legal é que, tipo, ser servo não é um título, ser servo não é um ministério, ser servo é um coração. E o coração fala sobre ser um coração generoso. E eu não sei, você lembra o que é generoso no dicionário? É sacrificar os seus próprios interesses pelo bem do próximo. Uau. Então Jesus, ele sacrificou os seus próprios interesses pelo bem da humanidade. E Jesus fez isso por quê? Porque ele via que o Pai era generoso. E por que o Pai era generoso? Porque ele ofertou Jesus. E então não existe uma ação mais generosa que nós podemos fazer, porque o Pai já ofertou o melhor. É isso, cara. Então é um segmento onde o Pai ofertou, Jesus oferta e nós ofertamos, porque nós somos servos de todos os nossos irmãos. E nós nos doamos por completo. E é legal que tem um texto em 1 Coríntios que fala assim que não é pra gente recalcitar contra o aguilhão. E isso fala sobre um jugo desigual, quando é colocado sobre os bois um jugo para que ele puxe a carroça. Só que se eu colocar um boi muito forte do lado de um que está empacando, ele não vai conseguir resistir, então o aguilhão vai vir e vai perfurar ele. Então, se você está curioso para saber isso, eu convido você a assistir o vídeo do esticar-se. Porque nós precisamos esticar como servo também, para que o aguilhão não fique nos machucando, mas para que a gente chegue à estatura de servo de Cristo, que se doa por completo e permaneça andando, sabe? Então, isso é ser servo. E nós precisamos ter esse coração generoso, sabe? Propor ser uma oferta ao Senhor, assim como Jesus decidiu ser. Muito bom, cara, muito bom. E para encerrar, eu preciso estar com os meus olhos no lugar certo, sabe? Jesus, cara, ele foi igual ele falou no começo do vídeo, sem pretensão, sabe? O coração generoso de verdade, o coração de Cristo de verdade é esse. Eu não sirvo o Leandro para que eu seja visto com bons olhos. Eu sirvo porque Cristo serviu. Então, tipo, quando Jesus ele lavou os pés dos discípulos, ele não estava querendo fama, sabe? Ele estava querendo que as pessoas entendessem o propósito de Deus na Terra. Ou seja, olha, eu estou fazendo isso daqui para apontar para o Pai. Ele sempre falava, não, eu não sou bom, o Pai é bom. Entende? Então,
um coração de servo é aquele que faz e quando a glória daquilo que ele fez vier para ele, ele aponta para o Pai. Sim. Cara, eu não sou bom, quem é bom é o Pai. Sim. É isso? Quer falar alguma coisa? Não, acho que a gente precisa amar o serviço partindo de um coração generoso. Sim. Todo cristão ele é um servo. Então, cara, põe a mão no arado, sabe? Bote a mão no arado e sirva seus irmãos, porque um dia você foi servido. É isso. E para encerrar de verdade agora, a gente sempre fala de um texto de Filipenses. Cara, eu quero ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí, por muito tempo, eu vou ser vulnerável com vocês, por muito tempo eu orava, eu quero ser como Jesus, mas para curar as pessoas. Ou então para fazer os milagres, as maravilhas. Cara, eu quero ser como o meu Cristo para servir como ele serviu. Eu quero ser como Jesus, ter o mesmo sentimento de servo que ele teve. E ser fiel em toda a casa de Deus, como Moisés. É isso, cara. Isso. Beleza. Então é isso, pessoal. Compartilha esse vídeo, curte, manda para todo mundo. Veja os outros vídeos. Ajuda a gente. Legal, que tá bem legal também. É isso. Deixa seu comentário o que você achou de legal. Compartilha com a gente, tá bom? Valeu. Até uma próxima. Deus abençoe.